Primeiro ano, vamos lá, é a segunda aula que eu tô gravando pra vocês de física. E na primeira eu falei de física 1 e nessa aula eu quero falar de física 2. Não tem nenhum quadro atrás de mim porque eu quero resolver as questões, algumas questões do capítulo 2 e do capítulo 3. E também alguma outra ali eu vou ver ainda. Esse vídeo ele é meio que um improviso, não foi nada planejado, porque são todas questões teóricas, são todas questões que eu vou falar de processo de transmissão de energia térmica. Vamos lembrar aqui quais que são os três processos e qual é o conceito deles. O primeiro processo que eu tenho é a transmissão por condução. Lembra? É de molécula por molécula. É quando você tem o mesmo corpo e você fornece calor. Eu dei até o exemplo da barra de ferro, em que a gente coloca uma fogueira, um fogo debaixo dela e o calor ele vai passando da parte mais quente e vai indo para a parte mais fria de molécula por molécula. É quando você encosta no teu amiguinho que está quente ou quando você encosta em uma parede, no chão que está frio. O calor vai passando de molécula por molécula. E eu também falei do processo de convecção. E o exemplo mais claro que vocês entendam esse processo de convecção é quando você tem uma chaleira de água e ela começa a ferver. Você tem a panela, você tem o fogo aquecendo essa panela. Primeiro, o fogo vai aquecer a panela primeiro vai ficar toda quente pelo processo de condução e vai aquecer as moléculas de águas que estão embaixo, correto? As moléculas que têm a temperatura mais alta, ela tende a ficar menos densa, então elas sobem, e as que estão mais frias, elas vão descer. E as moléculas que por sua vez desceram vão ser aquecidas e vão ficar mais quentes do que a outra, então elas vão subir e vão descer de novo. E isso vai acontecer o que a gente chama em física de corrente de convecção, como está na foto da página 262. Olha só, nessa foto daqui, ó, tem a chaleira, a água sendo aquecida e tem as correntes de convecções, são quando as moléculas de água elas vão subindo, vão descendo, vão subindo, vão descendo, até que chega ali a corrente máxima, quando a água está ali 95, 96, quase chegando a 100 graus, que essa corrente de convecção ela é muito forte, então a água ela começa o quê? Ela começa a borbulhar. Em alguns casos, se você coloca açúcar, o açúcar não, que açúcar também é muito denso, se você coloca grãos de areia ali que são bem leves, vocês vão ver que eles vão seguir essa corrente de convecção bem adequadamente. No processo de convecção eu falei sobre a convecção natural e sobre a convecção forçada. Um exemplo de convecção natural é a própria água, correto? Fervendo, e são correntes de ar. Eu até falei do ar-condicionado tá em cima, do ar-condicionado sempre tá em cima, expliquei os motivos, falei também sobre tampas de bueiro, quando nós abrimos tampas de bueiro, quando nós abrimos cisternas, como que o ar quente sobe, aquilo está acontecendo uma convecção. O ar quente que está ali de baixo, ele tende a ir para as partes mais altas e o ar frio tende para as partes mais baixas. Então o que acontece quando você abre uma cisterna, o ar que está aqui na atmosfera vai para dentro da cisterna e o ar quente que dá dentro da cisterna vem para fora. Num processo interno, nós poderíamos até dizer que você está dentro de uma cisterna vazia, então lá tá muito quente, e quando tu abre aquela cisterna você sente aquele ar fresco, correto? Nem precisa estar tão fresco esse ar assim, você pode estar numa cisterna que a temperatura esteja de 60 graus Celsius e aqui fora o ar esteja 40 graus, quando você sentir aquele ar de 40 graus, você vai sentir aquele ar fresco, certo? E o último é a transmissão por irradiação. A transmissão por irradiação, você não precisa de ter um contato em si, porque o que acontece com ela não são ondas de calor que está sendo conduzidas. São ondas de calor que foram convertidas em ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas, após tocar em um corpo, aí sim elas se convertem de novo em ondas térmicas.
Um exemplo claro, óbvio disso, que todo mundo, que todas as bancas, que todas as provas vão cobrar de você é o Sol. Como assim, Pedro? Não tem como eu conduzir calor de matéria por matéria, como acontece em convecção e em condução, se não tem matéria. O ar é matéria, correto? E o Sol aquece a Terra, correto? Mas entre o Sol e a Terra não tem ar, não tem matéria, é vácuo, beleza? Então o que acontece? O calor do Sol, ele aquece, e aquele calor ele é convertido em ondas eletromagnéticas, que essas ondas que a gente chama de raio V, são vários raios que nós chamamos do Sol. Esse raio ele toca na Terra, quando ele toca na Terra, aí sim, passando na atmosfera, ele é convertido em calor térmico e ele vem pra gente pelo processo de convecção, e quando ele encosta em algo, aquele corpo ele é aquecido, e aí sim ele vai ser todo aquecido, molécula por molécula, a partir de convecção, a partir de condução, perdão. São os 3 modos de transmissão de calor que a gente estudou: condução, convecção e irradiação, correto? Aí nós já temos, a apostila vai falando de vocês sobre exercícios contextualizados, casos contextualizados, por que as casas na Antártida, por mais frio que seja, são feitas de gelos, e no interior dessa casa ainda é quente. Fala por que a areia da praia é mais quente durante o dia e a água é fria durante o dia, e quando chega a noite esse processo inverte, a água passa a ser quente e a areia passa a ser fria. Eu expliquei tudo isso pra vocês e eu quero fazer aqui uma porradinha de exercícios com vocês. Primeiro, os 4 primeiros exercícios conceituais eu acho que eu não preciso fazer, porque esse vídeo eu já expliquei tudo para vocês, correto? Explique o processo de propagação de calor por condução. Ele é feito de molécula por molécula, correto? Quando um corpo encosta no outro. E quais são os fatores que influenciam na transferência de calor por condução? Volta aí na tua página, lá no comecinho do capítulo 2, página 260, onde que tá falando de fluxo de calor. O tamanho da parede vai importar, correto? O tanto que a temperatura vai variar vai importar também. E o material do que o material é feito, se ele é feito de lã, se ele é feito de madeira, se ele é feito de ferro. Por exemplo, o ferro conduz calor muito melhor do que a madeira, correto? Isso é um fator, se aquele corpo vai aquecer muito ou não vai aquecer muito, se ele não vai aquecer ou se ele vai aquecer. Isso é um fator que importa, sim. Explica o processo de calor por convecção, já expliquei, e explica o processo de calor por irradiação. Eu também já expliquei, não tem necessidade de explicar. Eu vou ir para o primeiro exercício contextualizado. Não vou ler a questão, leia, mas explicando essa questão, ela fala que a Ana, ela sai do seu serviço e vai para sua casa. O serviço dela está na região central, correto? E ela mora na parte residencial suburbana. Aí, na parte de baixo, depois do gráfico, ela fala assim: nesse percurso ela passa pela região residencial urbana. Por que ela fala isso? Porque no mapa, que está debaixo do mapa, tem 2 regiões residenciais urbanas. Então, para onde que ela vai? Ela vai para a esquerda ou ela vai para a direita? Com essa informação de que para ir para casa dela ela passa na residencial urbana, a gente chega à conclusão de que ela vai para a direita. Aí ela está perguntando: tendo como base o esquema gráfico e considerando que a temperatura interna de Ana permaneça constante durante todo o percurso, responda. A gente tem que lembrar uma coisa de biologia: a temperatura do corpo normal é 36 graus, correto? E quanto maior for a diferença de temperatura entre 2 corpos, seja esse corpo material ou meio, que é o ar, correto? Tu tá trocando calor. Se eu com 36 graus encosto em uma barra que ela tá congelada,
e ela tá com menos 20 graus, a troca de calor vai ser mais intensa. Eu vou sentir que aquela barra tá muito mais frio porque eu vou perder calor muito mais rápido do que se eu encosto em um copo que a temperatura tá 8, 9 graus. Correto? Temperatura do corpo da Ana vai estar sempre constante, vamos colocar ali 35, 36, e ela vai ali trocar calor com o meio. A gente chega à conclusão de que a alternativa correta para essa questão é a letra A. Vai ocorrer menos transferência de calor entre Ana e o ambiente na região central. Por quê? Porque a temperatura na região central vai estar mais próxima do que a do corpo humano. É uma questão da Universidade Estadual do Ceará, que ela vai te cobrar ali um pouquinho de conhecimento de biologia. Quantos graus mais ou menos tem um corpo humano? A questão 2, que é a questão do Cefet do Rio de Janeiro, ela tem um texto. O texto é de Herbert Viana e ela fala sobre o céu de Ícaro, que é uma poesia bem antiga. E referente ao texto, ela vai nos cobrar algo referente à física. Deixa eu dar um macete para vocês quando vocês forem resolver questões desse tipo. Num primeiro momento, caga pro texto e vai lá e vê o que a questão tá te perguntando, porque às vezes você nem precisa ler o texto. Vamos ver o que a questão ela tá querendo da gente. Qual a forma de propagação de calor que fez com que o Sol derretesse a cera das asas de Ícaro? Eu caguei pro texto agora. Não sei o que aconteceu, mas o Ícaro, sei lá que merda que era essa, se era um anjo, se era um diabo, tava voando, aí veio o Sol e derreteu as asas dele. O Sol, ele só vai passar calor para um corpo na Terra por meio de radiação. Em hipótese nenhuma vai ser convecção, em hipótese nenhuma vai ser contato, correto? E condução nem é uma das alternativas cabíveis, correto? Condução não, perdão, por contato. Não tem outra alternativa a não ser irradiação. A 3, eu meio que eu fiz essa dinâmica que o professor faz, que é um grupo de amigos que eles estão comprando barra de gelo para um churrasco, e as barras de gelo, o churrasco ia começar 8 horas da noite e as barras de gelo chegaram às 6. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu dei esse exemplo com a Jaquiane, falando que se nós pegássemos um copo descartável, enchesse de água, colocasse no congelador, depois tirasse o copo descartável, ficava só com aquele cubo de gelo, e nós teríamos que levar ele a uma distância muito grande, por exemplo, como da escola até lá na Vila Capri a pé, num calor de 40 graus, de modo que esse gelo chegasse na Vila Capri sem ele ter derretido. Aí eu tava perguntando, como nós poderíamos ter feito isso? Aí eu pedi que vocês opinassem sobre se eu desse a ideia de envolver esse meu gelo em um casaco. Eu tirasse o meu casaco, envolvesse esse cubo de gelo no casaco ou em um cobertor. Aí eu perguntasse pra você, faz sentido ou é absurdo? Com um pouco de conhecimento que vocês tinham ali, que eu não tinha dado essas matérias, a maioria de vocês falou que é absurdo. Mas, depois eu falei, não é absurdo. Qual que é a função do casaco? Eu estou com frio agora. Então, quando o ato de sentir frio significa que eu estou perdendo calor para o meio. O meio, que é o ar, que é o ambiente, a temperatura dele está mais fria do que a do meu corpo, e por propriedade, o meu corpo que está mais quente vai passar calor para o meio que está mais frio. Correto? E qual que é a do casaco? O casaco ele tem a condutibilidade baixa, então ele vai impedir essas trocas de calor. Correto? Vamos ver qual que é a alternativa correta dessa questão? Por quê? Porque como o gelo chegou com antecedência na festa, um dos amigos tem a brilhante ideia de envolver esses gelos com cobertor. Para as pessoas que não conhecem física, para as pessoas que fugiram do ensino médio, vai olhar e vai falar assim, deixa de ser burro, o casaco, o cobertor vai derreter o gelo. E vão falar, isso é absurdo, mas não é. A A e a B e a C, inócua. Eu não tinha a mínima ideia de que é isso. Inócua é meio que dane-se, caguei. É meio que não tem muita importância.
a gente já pode eliminar a A, a B e a C, porque a gente sabe que faz sentido. Agora, por que faz sentido? A D tá falando que faz sentido porque o cobertor facilita a troca. Se facilitasse a troca, o gelo ia derreter. O casaco, ele é ao contrário, ele dificulta a troca de calor entre o meu corpo e o meio. A alternativa é, correto? A 4, ela tá falando que quando você vai medir a temperatura de alguém, você tem que colocar em partes específicas, como debaixo do braço, na boca e também no ânus. É uma alternativa também. Tem uma cena muito engraçada de Madagascar que a girafa, a zebra, aliás, está fazendo aniversário, e a girafa vai dar um presente pra ela. Como a girafa ela é muito doente, você vê que ela tem muitas doenças, ela dá um termômetro pra zebra, e a zebra vai lá e coloca o termômetro na boca, e a girafa fala assim, esse foi o meu primeiro termômetro retal. Ela começa a cuspir, porque aonde que se coloca aquele termômetro ela estava colocando na boca. Enfim, a questão está perguntando por que nós colocamos o termômetro em partes específicas. É uma questão da Unifesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo. E outra coisa, questões. Quando vocês começarem a fazer vestibular, vocês vão ver que as questões elas não vão ser especificamente de física, de biologia e de química, elas vão ser de ciências da natureza. Ela tá te cobrando aqui um pouquinho também de conhecimento de biologia. Por quê? Se coloca na boca e debaixo do braço, porque para se usar um termômetro a gente tem que evitar o máximo de contato com a pele. Por quê? Porque a pele ela é composta por um percentual muito grande de água. E qual que é a função da água no nosso corpo? Que provavelmente vocês estão estudando isso em biologia também, lá em águas e sais minerais. A água ela tem a função de regular a temperatura do nosso corpo. Então, a nossa pele, a nossa perna, o nosso rosto, não tanto porque aqui é meio sensível, mas o nosso braço, quando a gente estiver febril, ela ainda vai estar com a temperatura regulada ali de 36 graus, mais debaixo do braço, onde que a nossa pele é sensível. Na nossa boca, onde que não tem pele, sim tem a língua, que é o músculo, aí sim a temperatura vai estar discriminando ali a nossa febre, discriminando ali a nossa temperatura alta. Isso equivale à alternativa B, que é preciso reduzir a interferência da pele, porque ela é o órgão que regula a temperatura interna do corpo, correto? Gente, última questão aqui desse módulo que eu vou fazer é a 5. É uma questão que eu achei dificinho pra caramba. É uma questão do Enem, que ela diz que foi criada uma tecnologia rudimentar para dessalinizar a água do mar. O que é dessalinizar a água do mar? É meio que você destilar a água. Você, em algumas regiões onde que não tem água encanada, como desertos, esse procedimento é muito comum. Você pega a água do mar ela é salgada, aí você tem um processo ali manual de tirar o sal da água para você conseguir consumir aquela água. E como que foi feito esse equipamento que está aí na foto de vocês da 267? Tu coloca a água salgada dentro de um recipiente, aonde você vai colocar ele com plástico. Esse plástico ele vai ser transparente e você vai colocar uma borracha para que esse recipiente ele fique bem vedado. E você vai colocar uma pedra de modo com que essa pedra ela fique alinhada com o copo. Aí o que vai acontecer? Você vai colocar esse recipiente no sol. O sol vai fazer com que a água evapore, e vocês devem ter feito essa experiência no 9º ano, no ensino fundamental, que quando você coloca... vocês estão até estudando isso em química, com como você separar misturas homogêneas, heterogêneas, e a destilação é esse processo de separação de mistura. Quando você tem água e areia, água e sal, um jeito de você separar água e sal, por exemplo, é você fazer com que essa água evapore. Mas, se você fazer isso em uma bacia comum, sem nada em cima, a água vai evaporar e você vai perder esse elemento. E você ficaria só com sal, e nesse caso não é o sal que eu quero, é a água. Então esse plástico, ela faz com que a água grude no plástico e ela vai descendo
com o peso da pedra e ela começa a pingar no copo. Correto? Aí, a questão ela tá perguntando: a água evaporada se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo. Nesse processo, a energia cedida à água salgada... Não, minto. Nesse processo, a energia solar cedida à água, eu já vou falar o resultado para vocês, é a letra D. Ela é cedida ao ambiente externo por meio do plástico, em que ocorre a condensação do vapor. O que é a condensação? É o processo físico, aonde que a água sai do estado líquido, do estado gasoso e vai para o estado líquido. Em todas as alternativas, nós conseguimos achar erro. Vamos começar pela E. Ela é remetida como calor para fora do tanque no processo de evaporação. Não, ela sim evapora, mas eu quero saber como que eu vou conseguir essa água. O processo final é o processo de condensação. Ela é usada para provocar reação química. Tinha tudo para ser certo essa questão, que vai transformar água salgada em água doce, mas isso não é um processo químico, isso é um processo físico. Processos físicos eu consigo reverter, e eu consigo reverter esse processo. Ela fica armazenada na forma de energia potencial gravitacional. A gente nem estudou isso, a gente nem sabe o que é isso ainda. Ela fica retida na água doce que cai no copo, tornando assim altamente energizada. Energizada se a gente tivesse ali atrito, se a gente tivesse ali uma condução elétrica, coisa que a gente nem estudou ainda. Eu acho que eu já resolvi um monte de questões, o resto vocês conseguem fazer. As questões do capítulo 3, elas são idênticas, resolvam. Se não conseguir resolver, me fala no Instagram que eu subo outro vídeo resolvendo essa do capítulo 3. E nos próximos vídeos, ainda essa semana, a gente já vai partir para a apostila 2, tanto de Física 1, tanto de Física 2, porque a gente está evoluindo com a matéria. Assistam todos esses vídeos antes da quarentena acabar, façam os exercícios que vocês vão pegar na secretaria, e é isso aí, beijos, tchau!